Fala aí, seus inúteis. Bem-vindos a mais uma Sussa Linguística. Eu sou o Marcos. E eu sou o Igor. E a gente vai descobrir hoje por que algumas pessoas dizem que falar caligrafia bonita tá errado. Talvez você nunca tenha se deparado com isso, mas se você tem o costume de entrar em sites que dão dicas de português, ou páginas do Facebook, ou mesmo tem o hábito de ler gramáticas ou livros desse tipo, talvez você já tenha se deparado com esse tipo de recomendação, que você não deve falar caligrafia bonita, o erro de ortografia, o erário público, porque na verdade isso tudo está errado. Nesses casos, o argumento é bem simples. Por exemplo, caligrafia vem do grego e cali significa belo, bonito. Grafia significa escrita. Logo, caligrafia já seria uma escrita bonita. Então, você falar caligrafia bonita seria uma redundância. Não, e coisas, quando você fala, por exemplo, erro de ortografia, por exemplo, eles vão dizer orto em grego significa correto e grafia escrita. Então, ortografia é uma escrita correta. Você não pode cometer um erro de escrita correta, né? Isso é um paradoxo, assim. Então, eles dizem que isso é errado, que você não poderia dizer coisas desse tipo. E se a gente olhar para erário público, por exemplo, se a gente for procurar no dicionário, no Caldas Aulete, por exemplo, que é um dicionário que vocês têm aí acesso online, a gente vai deixar o link aqui embaixo, eles vão dizer que o erário é o conjunto dos recursos financeiros do Estado. Então, se ele é do Estado, então ele já é público, é uma palavra que tem origem lá no latim, que significava os recursos do Estado. Então, dizer erário público é uma redundância, porque todo erário é público. Aí os advogados ficam aí na internet brigando e pedindo informações e vendo se eles podem escrever essas coisas nas petições que eles vão fazer, e o pessoal fica falando que tá errado, que é só erário que é o correto e coisas desse tipo. Vamos tentar entender o que a linguística tem a dizer sobre isso. Bom, a primeira coisa que a gente pensa é que para um falante saber o significado original dessas palavras, ele teria que ter um conhecimento de grego e de latim. Para saber que cali significa belo, que orto significa correto, que erário significa tesouro público. Então, enfim, você teria que ter um conhecimento ainda superficial dessas duas línguas. Mas aí que fica a questão, né? Fala a verdade, você que tá aí, de verdade, no fundo do coração, você sabia que cali significa belo e que orto significa correto? A questão é que os falantes médios, normais, as pessoas que não são acadêmicos da área de letras, que não são professores de português, não têm consciência disso, têm a mínima consciência disso. Pô, mas também não sabe porque não quer, né? Não seja burro, porra. Agora referência, né? É só tu chegar lá e ler uma gramática, porra. Não, mas isso só prova o meu ponto. Se o cara tem que ir numa gramática para estudar e aprender isso, significa que ele não sabe. Ele não tem isso internalizado como parte do conhecimento linguístico dele. Ele tem que procurar numa gramática, num site, num youtuber, numa coisa assim pra saber que o que não pode, não pode, que pode e o que não pode dizer. E o motivo linguístico interessante que tem por trás disso é a diferença entre sincronia e diacronia. Essa é uma diferença que foi percebida pelo Ferdinand de Saussure. A gente já falou dele quando a gente falou lá de por que o ovo se chama ovo. Tá aí no card o vídeo para vocês. Então o Saussure falou que pra gente olhar para a língua, a gente tem que considerar a diferença entre sincronia e diacronia. Funciona mais ou menos assim. Língua portuguesa. Esse nome língua portuguesa engloba vários períodos no tempo, né? Então o que a gente fala hoje é língua portuguesa. O que minha bisavó falava é língua portuguesa. O que Machado de Assis falava e escrevia era língua portuguesa. O que Dom João VI no século XVIII falava era língua portuguesa. O que Pero Vaz de Caminha falava era língua portuguesa. Ah, bom, parou aí, né? Não vai continuar, não. É. Se a gente pegar o que o Pero Vaz de Caminha falava, ou que o Dom João VI falava, ou qualquer coisa desse tipo, a gente vai ver que é muito diferente daquilo que a gente fala hoje. Então a Carta do Caminha, por exemplo, ela tem praticamente que ser traduzida para aquele português da gente hoje para a gente entender. Então a gente chama de língua portuguesa coisas que são muito diferentes. Então olhar para essa história da língua e comparar esses diversos momentos da língua e olhar para a língua diacronicamente. De outra maneira, você pode olhar para a língua em um momento específico do tempo, ignorando o passado e o futuro, olhar para como é que ela funciona naquele momento específico. Isso é olhar sincronicamente e é o que o linguista tem como função principal. O Saussure vai dizer que a linguística ela olha para a língua sincronicamente, para um momento no tempo e tenta entender aquele momento, não é isso? Exatamente. E aí ele vai analisar aquele momento e não olhar para ela diacronicamente. E por que olhar sincronicamente é importante? Porque o falante, como a gente já mostrou aqui, ele não tem conhecimento natural da língua do passado e muito menos do futuro, obviamente, né? Então ele sabe como a língua funciona naquele momento específico que ele está vivendo. Então o falante de português atual não vai saber que orto significa correto, ou que cali significa
bonito ou belo. Então, estudar a língua sincronicamente faz mais sentido por isso. A questão é que isso acontece porque o significado das línguas mudam, né? Das línguas não, né? O significado das palavras. E aí a questão é o seguinte, galera, que na origem essas palavras, como a gente viu aí, elas têm esse significado de cálice ser belo e grafia escrita, então caligrafia é a bela escrita e coisas desse tipo. Mas com o tempo, o sentido das palavras vão mudando e os falantes vão usando essas palavras em outros sentidos. Então, muitas vezes, o que define o significado das palavras é o uso, não é a gramática ou coisas desse tipo. Inclusive, os dicionários, quando eles são construídos, esse novo sentido das palavras são incorporados aos dicionários. Então, se a gente pegar os dicionários atuais, você vai ver que ele incorpora esses sentidos novos, tanto da palavra ortografia quanto da palavra caligrafia, dizendo lá que podem ser usados também como sinônimo de grafia. Então, sendo assim, fica claro que você cobrar do falante que ele saiba que caligrafia significa bela escrita e você dizer que ele fala caligrafia bela é errado, é de uma imbecilidade, uma falta de noção linguística. Tem uma coisa assim, você achar que uma pessoa é burra porque ela escreve dessa maneira ou ela fala esse tipo de coisa, é no mínimo ingênua, porque as pessoas não são burras porque elas falam isso, né? Elas não têm esse conhecimento teórico que um acadêmico de letras tem, mas que na verdade ela não tem obrigação nenhuma de ter, ela está usando segundo os valores e os sentidos e os significados que são construídos naquela comunidade. Deus, chamar essa pessoa de burra, na verdade, revela que você é um idiota. Chamar isso de erro, né, é uma visão um pouco desconectado da realidade, né? Você pode até, claro, ir numa gramática, num dicionário e aprender uma curiosidade de onde vem aquela palavra, mas no uso cotidiano, no uso real do sistema linguístico atual, caligrafia deixou de ser bela grafia, se tornou só grafia. Isso, e as pessoas não têm obrigação nenhuma de ter esse conhecimento. Então é isso, galera. A gente espera que vocês tenham gostado. Dá o like aí, segue a gente lá no Instagram, no Facebook. Compartilha com os colegas se gostaram. Desculpa a nossa fúria aqui no final, mas é porque esse assunto deixa a gente irritado. Isso aí, amplexos para vocês. Ósculos a todos. E é isso. Não sejam burros. Não tô zoando. Brincadeira, galera. Não siga esse vídeo não.